Fala galera do canal Parabolando, aqui é o Digão com vocês. Eu quero compartilhar nesse dia maravilhoso uma mensagem junto com vocês aqui. Salmo 127, verso 1. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será o sentinela montar guarda. Os obstinados que retardam o seu sono até a alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens eternos. Concede aos que amam ao Senhor até quando eles estão dormindo. Quando seus filhos, esses são a herança do Senhor, fruto do ventre é presente de Deus, como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava está cheia e repleta deles, será respeitado até mesmo por seus inimigos quando pleitear junto com ele, junto às portas da cidade. Queridos, aqui nós temos um cenário, né? Nós temos um cenário onde pessoas estão trabalhando, cuidando, vigiando, mas o Senhor fala que nada disso é válido se o próprio Senhor, se o próprio Jesus, se o próprio Rei dos Reis não vigiar a casa, não ser o verdadeiro guarda, não ser o verdadeiro provedor das coisas das nossas vidas, amém? E eu vou ler essa versão aqui, olha só. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles quem Ele ama. Então, nós vemos o que aqui? Que o Senhor ele vem com uma intervenção. Qual é a intervenção do Senhor? Ele concede o sono, ele concede ali o descanso para as pessoas que Ele ama, amém? Então, em primeiro lugar, nós temos que entender, né, que o Senhor ele quer que nós venhamos a descansar nele e confiar somente nele. Fisiologicamente, nós sabemos que o sono é um restaurador, né, do nosso organismo, um restaurador da nossa alma, do nosso corpo. Ali você produz ali enzimas, você produz ali coisas boas durante o seu sono. Nós sabemos que existem pesquisas que dizem que o sono ele produz moléculas ali que quando você dorme, essas moléculas ali elas são produzidas para ajudar a restaurar a nossa mente, restaurar a nossa alma, restaurar ali as nossas emoções. E também uma outra função do sono é eliminar moléculas, partículas e outras coisas mais que o nosso organismo tem que vão fazer mal para o nosso organismo, ok? Então nós sabemos ali que uma função grande do sono é o quê? É guardar as coisas que são boas e mandar embora aquilo que não presta, ok? Então nós temos que entender isso, essa é a função do sono, gravar o que presta e destruir o que não presta na nossa memória, no nosso corpo. Em Lamentações 3:22, graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, elas se renovam a cada manhã. Elas se renovam quando, queridos? Elas se renovam a cada manhã, ok? Então, depois do sono, depois do descanso, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Se nós formos levar para o lado espiritual, é o quê? Se nós não descansarmos em Deus, se nós não tivermos o sono espiritual, ou seja, não aquele sono espiritual ruim, de apatia espiritual, eu estar distante das coisas do Senhor, não. Eu tenho que ter um descanso em Deus, confiar nele, saber que Ele é a minha providência, né? Saber que Ele é o meu refúgio realmente. Então, olha só, essa palavra que nós lemos aqui, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. No original ali hebraico, no caso aqui, a palavra é Shadash, que significa o quê? Novo, algo inédito, algo fresco. Olha só que legal. Ou seja, quando nós descansamos em Deus, as misericórdias e os renovos de Deus não é algo que foi ali restaurado como uma reforma de algo, como algo que ficou escondido por baixo, igual quando você pinta sua bicicleta, o seu carro. Não, é algo novo, algo fresco, algo inédito. Então vem algo novo quando você descansa em Deus, amém? Tenha certeza disso. Quando você descansa no Senhor, existe algo novo para você. Colossenses 1:15 diz assim: Ele é o primeiro filho, a revelação visível do Deus invisível. É superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra.
tanto o que você vê e tanto o que você não vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e a autoridade. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia. Por estarem unidas com ele, presta atenção, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para somente que tivesse lugar em tudo em primeiro lugar. Ou seja, Jesus vai ter o lugar em tudo, em primeiro lugar. Primeira coisa que nós temos que entender nesse texto, que ele é a revelação do Deus invisível, e ele vai fazer com que Deus, o Deus invisível, se revele visivelmente na sua vida, palpavelmente na sua vida. Isso que Jesus Cristo faz. Segundo lugar, por meio de Cristo foram criadas todas as coisas. Então Deus já estava ali na criação junto com Jesus Cristo, junto com o Espírito Santo. Por isso que a palavra lá no original, em Gênesis, está escrito: façamos o homem com a nossa imagem e semelhança. Façamos, no plural. Então Jesus já estava ali na criação, amém? E terceiro lugar, que eu creio que é o ponto importante dessa pregação: por estarem unidas com ele, as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Então entenda que se não estiver unida com Jesus, as coisas não serão conservadas em ordem e em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e ele que dá vida ao corpo. Queridos, Deus está chamando a igreja para dentro de si, para ser conservada nele, né? Não perto dele. Deus está chamando o corpo de Cristo, o exército de Cristo, para ser conservado nele, para manter a ordem e a harmonia, como nós lemos aqui. Então Deus está chamando a igreja nesse tempo de quarentena, preste atenção, profeticamente, para um descanso espiritual, para um renovo espiritual, assim como no fisiológico que nós entendemos, que o corpo ele é restaurado, que a mente é restaurada, que as coisas entram em ordem. É como se você colocasse ali o seu HD do seu computador para entrar em ordem ali, fizesse ali um defrag, acionasse ali um programa ali, né, para entrar tudo em ordem, para as coisas se acoplarem. Aí isso o sono faz no nosso físico, e Deus está chamando a igreja para fazer isso no espiritual agora, né, nesse tempo de quarentena. O Espírito Santo me incomodou muito sobre isso, sobre nós entrarmos em um tempo como se fosse não um sono espiritual, mas nós entrarmos em um momento espiritual onde nós ficássemos mais perto dele, dentro dele, para que dentro dele nós venhamos a receber a harmonia e o equilíbrio, né? Queridos, Deus está preservando o corpo de Cristo, né? Onde o que não presta está sendo eliminado nesse tempo de quarentena, e o que presta está sendo injetado no corpo da igreja. João 1 diz assim: antes de ser criado o mundo, aquele que era a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Então Jesus já estava ali, né? Antes de ser lançado à terra, Jesus estava onde? Com Deus, dentro de Deus, né? Então nele nós somos mais do que vencedores. Pode ter certeza disso. Aonde, pastor, que Jesus estava? Ele estava ali com Deus, ele era Deus, diz a palavra de Deus lá em João 1, né? Então repare que há um segredo. Quando nós voltamos à essência da onde nós viemos, existe um renovo, ok? Então Deus, quando criou o homem, ele criou do barro, ali fez aquela forma, fez o seu corpinho aí e tal, mas quando ele quis colocar o que você é, na sua essência, dentro de você, ele não pegou um barro e colocou ali dentro, ele soprou. Por isso, por dentro nós somos o que? Imagem e semelhança. Quando você sopra, quando Deus sopra ali no ser humano, partículas deles foram para dentro de nós, amém? Quando você tá lá no aniversário curtindo e as pessoas vão apagar um bolo, tal, e aí vem aquela criança lá e apaga o bolo de aniversário, quando termina lá, né, o parabéns, você acha que não voa partículas? Você come bolo com cobertura de chocolate, mas por cima da cobertura de chocolate existe uma cobertura de cuspe, ok? Então são partículas. Quando Deus soprou na gente, veio partículas dele para dentro da gente. Por isso nós somos imagem e semelhança. Então Deus, primeiro dentro dele, quer nos gerar, nos regenerar, algo novo, o Shadash, a coisa fresca, a coisa nova dentro dele nesse tempo de quarentena. Porque depois, como nós lemos lá no Salmo, ele começa a falar ali que ali são os filhos, as suas aljavas, ou seja, o guerreiro, Deus o guerreiro está com as suas aljavas cheias de filhos, né? E na aljava, queridos, nós podemos entender que as flechas ficam ali de ponta cabeça, todas unidas, como nós estamos nessa quarentena, mas depois ele vai pegar as flechas, né? Seja para um tempo
novo aí de culto, de igreja, ou seja, para um tempo aí onde nós vamos enfrentar aí esse período aí de pré-tribulação, de repente que nós já estamos vivendo, né? Então Deus, ele vai pegar a flecha na sua aljava, ele vai colocar no arco e ele vai esticar, e nós estamos sendo esticados realmente, mas quando nós estamos sendo esticados, nós estamos perto do coração dele, ok? Para ele nos lançar para um novo tempo, para ele nos lançar para um novo propósito. Deus está chamando os guerreiros e ele vai fazer vai fazer com você como se fosse uma flecha. Ele já tem o alvo, escute esse alvo, tenha sensibilidade com o Senhor nesse tempo, porque ele está te lançando, ok? Deus abençoe vocês, que o Senhor venha falar muito no seu coração. Então não esqueça, Deus está nos chamando para um renovo, como se fosse um sono, mas um sono onde nós somos renovados, não um sono onde nós perdemos a consciência. Um sono onde nós somos renovados no Espírito, onde nós somos renovados na nossa alma. Fique com Deus, se prepara, o Senhor está pegando você da aljava, tirando você da aljava escura, colocando no arco, puxando você para perto do coração dele, para você sentir as batidas do coração dele, e ele vai te lançar aonde ele quiser. Deus abençoe, fica com Deus, um beijão.